Eu sou Fran Pinheiro, quero conversar com vocês hoje sobre a energia das dívidas. Não sei qual é a sua situação hoje, se você contraiu dívidas, se você tem dívidas, se você não tem dívidas. Mas quero trazer uma reflexão sobre a energia que a dívida traz pra gente. Como os nossos pensamentos funcionam quando a gente tem dívida. Na grande maioria das vezes, eu falo isso por mim, porque meu endividamento começou muito cedo, logo no início do meu primeiro casamento. Então, eu tinha por volta dos 20 anos, 20, 21, eu comecei a contrair dívidas. Comecei a contrair dívidas para construir uma casa, e depois eu vendi essa casa. Aí eu contraí dívidas porque eu comecei a pagar aluguel. E aí uma porção de sentimentos, culpas, né? Vieram os filhos e as coisas vão se acumulando e acumulando. E vou dizer para vocês, né? Vou contar para vocês como foi essa energia na minha vida, como isso funcionou. Existem hoje, eu considero, dois tipos de dívidas. As dívidas que eu pago e as dívidas que eu não consegui pagar. Vou falar para você agora para as pessoas que têm dívida e que estão pagando as dívidas, né? Não tem nenhuma prestação em atraso, pago as prestações todas em dia, ou então peguei um dinheiro emprestado com alguém da família e pago juros desse dinheiro, ou comprei um carro, né, e pago a prestação desse carro. Na verdade, você tem que prestar atenção no momento em que você vai pagar essa prestação, debitou na tua conta. Você viu lá no extrato, prestação de R$350. Qual é o meu sentimento? Como eu me sinto? A gente precisa prestar atenção nisso, porque durante muito tempo eu me sentia enganada, eu me sentia culpada, porque eu prestava atenção naquela prestação e eu pensava assim, poxa, R$350, tantas prestações, sei lá, 48 prestações de 350, isso é o dobro do que eu pagaria se eu tivesse comprado esse bem à vista. E ter esse tipo de pensamento consome a nossa energia. Porque toda vez que a gente se sente enganado, se sente culpado, a gente começa a ter energia para baixo. A gente começa a se sentir menos, né? Menos do que as outras pessoas. A gente começa a se sentir inferiorizado. A gente começa a se sentir fracassado. Então essa energia de fracasso, de engano, de culpa, não é uma energia que vai me ajudar a superar os meus problemas. São energias que fazem com que a gente fique a cada dia mais para baixo. Então a gente precisa prestar muita atenção nisso, porque o seu endividamento pode contribuir, por exemplo, para um processo depressivo. Então a gente tem que prestar muita atenção. Como eu começo prestando atenção nisso? Olhando para a sua realidade. Coloca o pé no chão, medita por uns minutos, respira, pensa qual é a sua realidade hoje. Como está o meu endividamento hoje? Durante um período muito grande na minha vida, muito grande mesmo, vou dizer para vocês, anos da minha vida, eu tinha medo de parar e fazer conta. Eu tinha medo de perceber que o meu endividamento estava me levando para o buraco. Quanto mais medo eu tinha, mais eu postergava o problema, mais eu atrasava a solução. Então, a gente ter noção da nossa realidade, colocar tudo no papel, verificar qual é o meu saldo devedor, que às vezes eu tenho um empréstimo e eu não faço conta com relação. Tá, peguei o empréstimo, vamos supor, para comprar o carro. O carro vai me gerar mais uma despesa, porque o carro, ele também gera despesa. É IPVA, é combustível,
é manutenção, é óleo, é pneu, são peças que de vez em quando eu preciso trocar, levar na oficina. Tudo isso também me traz despesa. Mas se eu começo a focar só nessa despesa, né, e começo a entrar numa energia de culpa, mais eu vou retardar a minha solução. Então, é uma coisa que eu já fiz, é uma dívida que eu já contraí, eu já tenho essa dívida, é a minha realidade. Não posso ficar mais na energia, vibrando na energia da culpa. Foi uma coisa que eu já fiz e eu preciso solucionar. Eu preciso trazer isso para a minha realidade. Tá, eu preciso solucionar. Então eu tenho uma dívida que eu pago lá os R$350 por mês, mas eu tenho um saldo devedor. Qual é esse saldo devedor? Você sabe o saldo devedor? Você sabe quanto você deve efetivamente ao banco, à financeira, a pessoa que você pegou o dinheiro emprestado? Não sei. Você sabe qual é o seu saldo devedor? Ah, eu sei, meu saldo devedor é 30 mil. Ótimo, já é um ótimo começo. Então, o que eu vou fazer para solucionar e sair desse endividamento? Eu vou fazer a lista das minhas despesas e vou fazer a lista da minha renda. Quanto que entra de dinheiro por mês na minha conta? Quanto sai das despesas? Eu tenho que colocar isso no papel. Eu não posso fugir disso. Eu tenho que fazer. Mas, Fran, isso dá muito trabalho? Dá trabalho. E eu tenho que ter coragem? Tenho. É difícil? É. Não vou negar para vocês. É. Principalmente quando a gente está no momento de aumentar o nosso endividamento. É dolorido? É. A sensação de culpa é enorme? É. A sensação de que eu estou pagando 2, 3 carros consome a gente, consome, mas é a minha realidade. E eu não posso fugir da minha realidade, eu tenho que colocar o meu pé no chão. O meu pé tem que estar firme no chão. Então eu tenho que saber qual é a minha realidade. Tenho que tomar coragem, decidir e colocar no papel. Fran, coloquei no papel e não estou no azul, eu estou no vermelho. Ou seja, estou gastando mais do que eu ganho. Eu preciso reverter isso. Como? Não tem outra maneira. Cortando os gastos. Faz uma reunião em casa, conversa com as pessoas que moram na sua casa. Quanto menos você conversar sobre isso, mais distante vai ficar a solução. Não tem jeito. Então eu preciso conversar, preciso decidir junto com todas as pessoas que moram na minha casa, junto comigo, por onde? Qual é o ponto que a gente vai começar a cortar? Às vezes eu não preciso cortar de vez, mas eu posso diminuir. Todo mundo tem que participar disso. Na hora do consumo, na hora de consumir, todo mundo participa. Na hora de cortar, todo mundo participa. É muito mais fácil para você quando a sua família abraça a sua causa. É a mesma coisa quando uma pessoa foi proibida pelo médico de comer doce. A pessoa está diabética, foi proibida de comer doce. Vai ser muito mais difícil para essa pessoa se ela esconder isso da família. Por quê? Porque as outras pessoas vão entrar vão trazer para casa o doce. Quando todo mundo tem ciência do seu problema, você é diabética, não pode comer doce, as outras pessoas que te amam vão evitar trazer o doce para casa. Isso é automático, isso acontece com a nossa família. E é assim que acontece com o dinheiro, da mesma forma. Tome muito cuidado com dinheiro emprestado de pessoa física. O que é isso? Pegar um dinheiro emprestado com uma pessoa que não seja banco. Ah, você fala isso porque você é bancária. Não, eu falo isso porque já experimentei as duas formas. Já peguei dinheiro no banco e já peguei dinheiro de agiota. Você já pegou? Já peguei dinheiro de agiota, sim, e não vou mentir para você. E foi o momento que me tirou do sufoco. Então, eu paguei juro muito mais do que do banco. Porque normalmente, quando você pega um dinheiro emprestado com uma pessoa que não seja um banco, essa pessoa vai te cobrar mais juros. Outro agravante, não é só a taxa de juros maior.
O banco te cobra 1,5%, a pessoa vai te cobrar 3%, 5%, né, 7%, 10%, não sei quanto. Não é só os juros, é que no banco você se compromete a pagar uma prestação fixa, sei lá, vamos supor, esses 350. E você, nessa prestação, você está amortizando juros e capital. Então, a cada prestação que você paga um percentual de juros e você paga parte do montante que você pegou emprestado. Quando você pega com a agiota, vamos supor, sei lá, 10%, você pegou R$3.500 e você vai pagar de prestação por mês R$350. Esses R$350 que você está pagando aqui, você não está batendo os 3.500. Você está pagando todo mês os 350, mas os 3.500 está lá, intacto. Você deve àquela pessoa e você vai ter que se organizar para pagar esse montante. Com o banco, outra coisa que você pode fazer, que é mais difícil de você negociar com uma pessoa física, é que no banco você pode amortizar. Sei lá, conseguir R$500, eu vou lá e vou abater e vai diminuir o valor da minha prestação. É muito difícil você conseguir isso quando você pega um dinheiro emprestado com uma pessoa, a pessoa vai querer receber o montante. Então eu já passei pelas duas situações e posso dizer para você que com o banco, apesar da gente pensar e fazer conta, e eu tô pagando 2, 3, 4, 5 vezes a mais do que o valor que eu peguei, mas eu tenho a chance de não pagar esse todo, eu posso ir amortizando, né? Eu posso ir diminuindo esse valor de saldo devedor. Então toma muito cuidado com a agiota, muito cuidado, principalmente quando essa pessoa é muito próxima de você, né? É porque a energia em volta do seu familiar, por exemplo, se for um familiar, toda vez que você encontrar com ele numa festinha, toda vez que você encontrar ele num ambiente de família, isso vai estar pesando, né, em você. Então a dívida, tanto a que você paga mensalmente, que você está mantendo em dia, é um ralo energético, assim como a que você não paga também é um ralo energético. Por exemplo, estourei um cartão de crédito e não pago mais esse cartão de crédito, parei de pagar. E aí começam as ligações de cobrança, toda vez que você rejeita uma ligação, isso te põe para baixo, isso traz uma energia para o menos. Todas as vezes que seu telefone toca de um número desconhecido, você já logo pensa que é uma cobrança, isso te traz uma energia ruim. Então, o ralo, a gente precisa fechar esse ralo energético. A dívida dorme com você. Não tem como você esquecer que está devendo. Para a pessoa que imagina, não vou pagar, pronto, acabou, me libertei desse cartão de crédito, por exemplo. Lê do engano, você não se libertou. A cada noite mal dormida, isso traz energia de culpa, traz energia para baixo, para o menos, né? Isso te deixa bem para baixo, isso consome a sua energia para o mais, a sua energia de solução. A gente começa, quando a gente está com uma dívida presa na gente, né? Eu costumo dizer que fica lá no nosso travesseiro esperando a gente deitar, e na hora que você deita, uma das primeiras coisas que vem é essa dívida que está lá sem pagar. Não adianta você imaginar que algumas pessoas lá no banco eu vejo e falam assim, mas essa dívida já prescreveu. Ela prescreveu. A dívida não vai estar te dando restrição cadastral após 5 anos. O seu CPF não vai estar mais sujo, mas a dívida não sumiu. A dívida está lá. Não é porque você não tem mais restrição cadastral que a dívida, desapareceu. Não existe isso, né? A dívida continua lá. E a dívida, mesmo que você acredite que não lembra mais dela, que não está mais lembrando,
O seu subconsciente está pesando com essa dívida. E quando eu falo em dívida, obviamente hoje aqui com você eu estou falando focada na dívida financeira, né? Na dívida do cartão de crédito que você não pagou, na dívida da conta de luz que você não deu conta de pagar, da dívida do supermercado que o cheque voltou. Eu estou falando desse tipo de dívida. Mas na verdade está lá no travesseiro qualquer dívida que você acredite que você tenha com uma outra pessoa. Que seja dívida por um favor que essa pessoa te fez, ou por uma coisa que essa pessoa te socorreu. Se você, mesmo que não seja de forma financeira, você acredita que você deve alguma coisa a uma pessoa, a uma outra pessoa, ao seu pai, ou à sua mãe, ao seu irmão, aos seus filhos, não sei o que é, resolva, negocie. Faça uma negociação com essa pessoa e pague a sua dívida, sendo ela financeira ou não. Não acredite que é porque você hoje não tem restrição cadastral no seu CPF que você não tenha mais dívidas, porque essa energia está presente com você todos os dias. Coloque em seu primeiro plano, meu primeiro sonho hoje é liquidar essa dívida. Trabalhe focado em liquidar essa dívida. Essa é a melhor maneira de você fechar esse ralo energético. Quando eu falo em ralo energético é porque por ali, pela dívida, sai muita energia boa sua. Energia de solução, energia de trabalho, energia de produção, energia de abundância. Ele sai por esse ralo. Primeira forma de tapar esse ralo é pagar essa dívida, seja ela financeira ou não. Uma outra forma que enquanto você não tem dinheiro para cumprir com esse compromisso, ou você não tem condições de cumprir com o compromisso, se não for uma dívida financeira, nesse caso, se você acredita que você não tem nesse momento condições de arcar com a liquidação total dessa dívida, eu vou te dar uma dica muito legal. Toda vez que você pensar nessa dívida, pense em forma de agradecimento. Como assim agradecimento? Assim. Por exemplo, como eu dei no exemplo do carro, né? Eu comprei o carro me traz dívida, o carro me traz despesa, né? Mas se eu olhar para essa financeira com um olhar de agradecimento, porque só por conta dessa financeira ou só por conta desse banco que eu peguei esse empréstimo, eu tenho meu carro, eu tenho um bem. Ele me leva para onde eu preciso ir. Ele leva um filho meu a um hospital. Ele leva um vizinho meu na hora de socorrer a um hospital, a uma farmácia. Ele me ajuda em várias outras coisas. Ele me traz despesa, me traz. Mas se eu olhar de uma forma grata por esse bem, isso vai melhorar muito esse ralo energético. Eu não vou dizer para você que você vai tapar completamente o ralo energético com isso. Não, mas você vai fechar um pouquinho mais esse ralo energético. Quando a gente olha para esse endividamento com gratidão. Quando a gente olha para esse banco com gratidão. Eu não sei qual foi o motivo do seu endividamento. Eu, por exemplo, precisei há um tempo atrás pegar um empréstimo para pagar uma cirurgia da minha filha. Precisei pegar um empréstimo, porque eu não tinha isso reservado, eu não tinha esse valor. Apesar de ter plano de saúde, o médico que eu queria fazer a cirurgia, que eu confiava na época, era um médico que não atendia pelo meu plano, então eu decidi pegar esse empréstimo. E eu sou imensamente grata a esse banco, porque foi ele que me emprestou o dinheiro para salvar a vida da minha filha. Olha só, todo endividamento eu fiz por algum motivo. Seja grata por esse motivo. Quando você consegue trazer a gratidão
né, pro seu endividamento, você fez essa dívida. Qual foi o motivo de você ter feito essa dívida? Você estava se enrolando, você estava entrando numa bola de neve, você já estava com um cobrador na sua porta e aí você foi lá e pegou um dinheiro emprestado no banco. Acabou o endividamento, acabou aquele cara batendo na sua porta todos os dias. Agradeça ao banco. Você fez um empréstimo, naquele momento ele te socorreu. Seja grato por esse crédito. Ah, é difícil fazer isso? Não vou dizer para você que é fácil. Sentir gratidão por um crédito que você, num primeiro momento, você se sente enganado. No primeiro momento, o que vem na sua cabeça é que você está pagando 2 vezes aquele bem. Não é fácil, mas é igual andar de bicicleta. Quando você vê uma pessoa, quando você não sabe andar de bicicleta e que você vê uma pessoa se equilibrando em 2 rodas, pedalando e conseguindo andar normalmente, a correr naquela bicicleta, você acha isso impossível. Você acha assim, gente, isso é humanamente impossível, mas primeira vez que você tenta pedalar, você cai, é difícil, é muito difícil, você fica nervosa na hora de andar de bicicleta, você fica trêmula, e é assim com a gratidão. A energia da gratidão, quando você começa a praticar, ela é difícil, às vezes a gente esquece, né? Às vezes tá a gente lá pensando, poxa, esse empréstimo, uma taxa de juros muito alta e tal. Daqui a pouco, se você começar, é como andar de bicicleta, vai fazendo um exercício. Não, mas pera lá, esse empréstimo me tirou de tal sufoco. Qual foi o sufoco, né, que esse empréstimo me tirou? Agradece por ele ter te tirado daquele sufoco. Agradece por você ter passado por aquela fase ruim, aquela fase, por exemplo, que você andava a pé, que você não tinha um carro para te levar até o trabalho num dia de chuva, por exemplo, né? Começa a agradecer, pratica a gratidão. A gratidão vai fechar um pouco, estou para te dizer que mais da metade do seu ralo energético. Ela vai começar a tapar. E foco na liquidação desse crédito. Começa a economizar, não parece nada, mas economiza R$100 no mês. No outro mês vai ser mais fácil você economizar 150. No outro mês vai ser um pouquinho mais fácil você economizar 200 e vai guardando esse dinheiro para liquidar essa dívida. Se for no banco, vai amortizando, juntou R$500, amortiza, né? R$1.000 amortiza, vai diminuindo, né? Vai diminuindo esse valor até você conseguir fechar de vez o seu ralo energético, tá? Porque o endividamento, mesmo que você acredita que você não está lembrando dele, mas ele está ali na sua mente, trazendo essa energia de culpa, né? Essa energia de menos, né? Te trazendo para o menos. Cuida de você, cuida da sua saúde física e mental. Presta atenção de como isso está sendo passado para os seus filhos. Como eu estou passando isso para os meus filhos? Eu estou fazendo reclamação, por exemplo, do carro perto deles? Eles estão participando disso? A reclamação é uma energia para o menos muito boa para a gente conseguir identificar se a gente está vibrando no menos, se a gente está vibrando de forma negativa. A reclamação é uma vibração negativa muito forte. Se você se pegar reclamando, volta ao seu exercício e começa a agradecer o que tem de bom, né? De qual sufoco esse endividamento seu te tirou. E comece a observar o que você está passando para os seus filhos. Né? Os filhos, eles conseguem sentir toda a nossa energia para o menos e a nossa energia para o mais. E que a gente consiga cada dia, né, vibrar na energia para o mais, sempre para o mais, sempre para a solução. Vamos começar a prestar atenção em como está sendo a nossa energia diária, né? Obviamente que a gente não vai conseguir vibrar no alto e vibrar no mais, vibrar na solução, vibrar na produção todos os dias, mas ele tem que ser a nossa maioria dos dias.
E você pode experimentar. O dia que você começar reclamando, começa a agradecer. A sua vibração vai começar a mudar. Se você estava no menos, reclamando, começa, a agradecer, a fazer o exercício devagar, e que você vai perceber que mais no final do dia você já vai estar vibrando no mais, já vai estar vibrando para a solução. Se você gostou desse conteúdo, curte e compartilhe. Se tiver alguma sugestão, deixa aqui nos comentários. Até a próxima!